Os mandamentos se encontram no livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio. A mesma redação, os mesmos mandamentos se repetem nesses dois livros. No livro do Deuteronômio é o capítulo 5, a partir do versículo 6, nós já temos o primeiro mandamento. A redação desse mandamento se estende até o versículo 10, mas o versículo 6 já vai ser suficiente para que nós possamos compreender o que o primeiro mandamento quer. Então ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Criador de todas as coisas. E nós temos que reconhecer que somos criaturas. Somos criaturas as mais amadas. Somos aquela parte da criação que Deus mais ama. Mas ainda assim criaturas. Nós devemos a Deus a nossa existência e devemos fazer com que isso se reflita na nossa vida. Primeiro, conhecendo a Deus. Não simplesmente sabendo que Ele existe, mas buscando conhecer mais quem é, o que espera de nós e o que pode nos oferecer. Conhecendo, devemos prestar a Deus culto. O culto pessoal, na nossa oração, na nossa piedade, e o culto comunitário, que se dá principalmente através da Igreja Católica. E por fim, se eu conheço e eu presto culto, isso precisa se refletir na minha vida, nas minhas práticas. A minha vida moral precisa confirmar tudo isso que eu faço, que eu digo que faço na igreja, tudo aquilo que eu digo que creio. Então, o meu comportamento, as minhas escolhas serão uma confirmação desse meu reconhecimento de que Deus é o Senhor. Podemos pecar contra o primeiro mandamento de algumas maneiras. Uma delas, a idolatria. Não devemos nos confundir quando apresentam uma forma de idolatria em relação ao culto aos santos. Não é ter imagens em casa, não é idolatria. A não ser que a pessoa se ajoelhe diante dessa imagem acreditando que a imagem, ou mesmo que o santo, ou Nossa Senhora, poderia fazer algo que é próprio somente de Deus. Mas um católico minimamente instruído sabe bem que Deus é um e que mesmo Nossa Senhora e todos os santos são criaturas como nós. Então por que nós rezamos para eles? Por que nós nos dirigimos a esses e não diretamente a Deus? É claro que também nos dirigimos diretamente a Deus, não é verdade? Mas também temos aos santos como nossos amigos, que já estão junto a Deus e por isso podem interceder por nós, e Nossa Senhora, que é a própria mãe de Jesus Cristo, Deus Filho, que mais ainda a sua intercessão terá valor. Portanto, nós nos dirigimos a eles como criaturas, mas em quem nós podemos confiar, porque agradaram a Deus e agora estão ao lado dele. Esse é o sentido da nossa relação com as imagens, com os santos, com Nossa Senhora. Ir além disso, aí sim se tornaria idolatria, mas não é o que nós fazemos. Também, cuidado, hein? A superstição, a adivinhação, o horóscopo, pecado contra o primeiro mandamento. Então, por que é pecado contra o primeiro mandamento? Porque nós estamos colocando a nossa confiança em algo que não é Deus. Estamos colocando características que são de Deus, ou seja, de nos mostrar qual é o futuro, de conhecer mesmo o futuro, que somente a Deus compete. O próprio Cristo fala, né, que sobre o fim dos tempos só o Pai sabe. E quem é o ser humano que pode conhecer o seu futuro? A superstição, a adivinhação e o horóscopo são pecados contra o primeiro mandamento. E existe ainda o sacrilégio, porque todo aquele desrespeito que é feito às coisas de Deus também acaba se transformando em desrespeito ao próprio Deus. Então, no mau uso dos sacramentos, mas o mau uso intencional, eu digo, dos sacramentos, o próprio ataque contra a pessoa de um sacerdote que é um consagrado a Deus, podem constituir também o pecado de sacrilégio que ofende o primeiro mandamento. Passemos ao segundo,
Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. A gente deve, quando reconhece que o Senhor é Deus, deve manter o sentido de como é sagrado também o seu próprio nome. O nome de Deus é sagrado porque Ele é santo. Não devemos nos referir a Ele de maneira irreverente. Não devemos colocar Deus em piada. Eu até conheço algumas piadas que falam de Jesus, inclusive não necessariamente menosprezando o nome do Senhor. Mas nós não devemos nos deixar levar por essa situação e de repente estar aí repetindo uma piada ou uma historinha que esquece que a gente não está falando de qualquer um, de qualquer pessoa. A gente está falando do próprio Deus. E por isso qualquer referência que nós fizermos a Ele tem que ser muito reverente, muito respeitosa. Como a gente quer que tratem aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós admiramos, também devemos, principalmente em relação a Deus, ter esse comportamento. Assim, os pecados contra o segundo mandamento seriam a irreverência, a blasfêmia, que aí é muito mais grave porque não é simplesmente um referir-se superficialmente, levianamente a Deus, mas é com palavras ofender diretamente a Deus. Seria uma blasfêmia. E cuidado, também promessas e juramentos. No Evangelho Jesus fala que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Que a gente não procure não jurar por Deus, pelos céus, mas que a nossa palavra baste. É uma coisa que hoje em dia já não é tão comum. A palavra tem valido pouco ultimamente, mas a nossa palavra, a palavra do cristão, ela deve valer.